hoje eu vou falar sobre preciso de igreja. Por quê? Vamos entender isso agora claramente em uma explicação que eu vou te dar muito importante. Sabe o que acontece? Há muitas pessoas que elas querem ter uma fé independente. É como querer seguir carreira solo na vida espiritual. Sob o argumento que você já deve ter ouvido, não é? Deus está em todos os lugares. Ou, eu quero servir a Deus do meu jeito. Eu não quero servir a Deus como a igreja ela ministra e orienta. Eu quero Deus do meu jeito. Só que isso muitas vezes pode ser até uma posição sincera, porém ignorante sob o ponto de vista espiritual. Ou até mesmo uma resposta e um posicionamento de arrogância. Porque a pessoa, para ela conviver em comunidade, ela precisa aprender a ceder, a aprender a se relacionar, a ensinar e a interagir. Agora, será mesmo que Deus nos criou para nós vivermos sozinhos? Para nós vivermos isolados? É óbvio que não. A palavra igreja, quando foi dita a primeira vez no Novo Testamento, é do grego eklésia, que significa ajuntamento ou união, comunhão, um lugar onde as pessoas se reúnem. Isso significa eclésia, ou seja, igreja. E eu quero ler agora um texto na palavra com vocês que está em Hebreus, no capítulo 10, no versículo 25. Vamos ler juntos. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, que é exortações e ensino, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. E dentro dessa perspectiva da palavra, eu quero fazer aqui uma analogia que você vai entender claramente, principalmente se você é pai ou mãe. Claro que até você que é filho vai entender o que eu vou dizer. Todo pai, toda mãe, vamos dizer assim, os pais, eles ficam tão felizes quando os filhos se ajuntam na mesma casa. Geralmente não é quando os pais já têm mais idade, os filhos cresceram, se casaram e têm a sua própria vida, mas quando surge a oportunidade, de repente um feriado, uma data comemorativa, em que a família pode todos, os filhos se reunirem na casa dos pais, sempre é uma festa, uma alegria, e o que alegra o coração de um pai e de uma mãe é ver os filhos reunidos na sua casa. Ora, se Deus é pai, se nós somos filhos, será que Deus gostaria de nos ver cada um num canto? Ou todos nós nos reunirmos no seu nome, para celebrarmos e nos alegrarmos e orarmos juntos? É claro que a resposta é essa. Então, o que é a igreja? A igreja é como a casa do nosso Pai. E ali é o local onde nós precisamos de nos reunir. O lugar que nós temos que nos encontrar, prestar o nosso culto, orarmos, termos esta comunhão tão abençoadora. E Deus, ele estruturou e criou a igreja exatamente para isso, para que os servos de Deus possam ir com dois objetivos básicos. O primeiro, você desenvolver a sua fé. A palavra fala lá em Filipenses, no capítulo 2, no versículo 12. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. A Bíblia deixa claro sobre desenvolver a salvação. O passo de entregar a vida a Cristo é fundamental. Se batizar é o segundo passo que vai fazer com que você tenha o reconhecimento da tua salvação, porque quem crer e for batizado será salvo. Mas a minha experiência com Deus não pode parar por aí. Eu preciso agora nutrir e construir um relacionamento com Deus e também com a igreja. Em João capítulo 15, Jesus falou: vós sois os meus amigos. Porque um amigo, ele constrói um relacionamento, constrói intimidade. Você vai na igreja aprender a palavra,
você vai se edificar, você vai ser exortado, você vai ser consolado, você vai receber a fé, você vai receber a bênção, o envio e, consequentemente, você vai ficando forte no espírito e você vai se desenvolvendo. Quando alguém ele entrega a vida a Jesus, vem de uma vida geralmente cheio de problemas, pecados, relacionamentos que só levaram à destruição, essa pessoa ela precisa agora o quê? De novas experiências. Ela precisa conhecer novas pessoas. É aquilo que o apóstolo Estevão Hernandes sempre nos ensina. Seja amigo daqueles que são amigos de Deus. E a palavra fala em Salmo, no capítulo 1, vamos ler juntos. Salmos, capítulo 1, versículo 1, diz assim: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Aqui a palavra deixa claro que nós não devemos nos deter no caminho do ímpio, ou seja, não devemos mais manter relacionamentos profundos e laços com pessoas que não professam a nossa fé. É claro que eu não estou falando aqui que alguém se converte e não pode mais ter relacionamento, conversar com pessoas que não são de Jesus, de maneira alguma. Aliás, nós temos que nos relacionar com todos até para nós pregarmos a palavra e o evangelho. Então, não é ser radical no sentido que eu me torno um religioso e agora eu não converso mais com ninguém, não, de maneira nenhuma. Mas é importante você discernir que luz e trevas não combinam. E eu preciso, a partir de uma vida cristã, abrir espaço para que eu possa edificar e construir relacionamentos que vão me trazer crescimento, que vão me fazer bem espiritualmente. Porque Salmos fala que nós não devemos nos assentar à roda dos escarnecedores, mas ter o nosso prazer na lei do Senhor, nela meditar de dia e de noite. Então, que você siga esses conselhos, que você entenda, porque todos nós precisamos da igreja. E o resultado disso são 3 coisas que eu vou falar aqui. O primeiro resultado é o resultado da unidade. A igreja traz o resultado da unidade. A palavra fala lá em Atos, no capítulo 1, versículo 13, quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniram Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Que interessante esse texto, não é? Jesus, após a ressurreição, ele passou 40 dias com os discípulos na terra. Após esse período, Jesus, ele sobe ao céu. E agora iria começar a igreja. Como eu falei agora há pouco, eclésia, a comunhão. E como a igreja se iniciou em um cenáculo, um local onde eles se reuniam, e neste local eles oravam uns pelos outros, buscavam a Deus, se edificavam, contavam os testemunhos. E o que aconteceu é que esta unidade trouxe um outro batismo, que não era o batismo nas águas, agora era o batismo do Espírito Santo de Deus. O batismo do fogo, que João Batista falou em Mateus 3, eu vos batizo com água, mas ele vai batizá-los com fogo e com o Espírito. E esta palavra se cumpre através da unidade na igreja, onde eles receberam este poder. O segundo resultado é sobre a cobertura. Em Mateus capítulo 16, versículo 18, diz assim a palavra: Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus, ele se dirige a Pedro, não como apenas a pessoa Pedro, mas como o apóstolo primeiro, líder da igreja apostólica primitiva, e consequentemente a todos nós o entendimento que fazemos parte da igreja do Senhor Jesus. E ele diz que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Por quê? A igreja, quando nós nos colocamos debaixo da cobertura da igreja, o que acontece?
nós estamos nos protegendo espiritualmente. Porque se eu estiver sozinho, isolado, eu me torno um alvo fácil do inimigo. Eu estou fraco espiritualmente. Mas quando eu faço parte da igreja, quando nós edificamos uns aos outros, quando nós oramos uns pelos outros e quando nós estamos debaixo de uma cobertura espiritual que nos abençoa, de uma liderança cristã, recebendo uma visão, uma palavra nos cultos, os cursos e tudo, o que acontece? Você recebe como que uma proteção, é como estar dentro de um campo de força. E aqui Jesus falou que as portas do inferno não têm poder contra a igreja. Então, se eu fizer parte da igreja, o resultado será cobertura e proteção. E em terceiro lugar, é o resultado da aliança. A igreja tem um resultado da aliança. A palavra fala em Mateus capítulo 26, no versículo 26. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando, o partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir, tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão dos pecados. Jesus, ele reúne os seus apóstolos antes da crucificação. E ele toma o pão, parte o pão, entrega um pedaço para cada um. Depois ele celebra o cálice e ele declara: aqui está representado o meu sangue e o meu corpo. E vocês vão se alimentar espiritualmente disso agora, porque vocês terão a minha parte em vocês. Aonde eles estavam? Em um cenáculo. Aonde eles estavam? Em uma reunião, eclésia, reunião, um ajuntamento. E o Senhor, ele deu uma determinação. Todos agora vão se reunir em meu nome e vocês celebrem a ceia e se lembrem do que eu fiz por vocês. Jesus, ele instituiu como que um novo mandamento para a igreja, o mandamento da comunhão, o mandamento da aliança, porque é o cálice da nova aliança. Por isso que quando nós nos reunimos na igreja, nós também celebramos a Santa Ceia, porque ela é o símbolo desta aliança minha com você, a aliança nossa com a igreja e a aliança da igreja com o Senhor Jesus, que é o cabeça da igreja. Então, desta equação espiritual chamada igreja, o resultado é o quê? A unidade, a cobertura e a aliança. Por isso que, respondendo à pergunta inicial desta aula, por que eu preciso de igreja? Por causa de tudo isso que você acabou de ouvir, assistir e ler na palavra. Então, lute para estar na igreja. Não abra mão de valores espirituais. Saiba que sozinho você é fraco. Juntos nós somos fortes. Deus, ele morreu na cruz não para nos dar uma fé independente, mas para que nós fôssemos esta igreja contra a qual as portas do inferno não podem prevalecer, a igreja vencedora, a igreja de Jesus na terra, a igreja vitoriosa, da qual que você agora faz parte. Que Deus te abençoe.